Olá, estudantes! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso canal Pit Sofia. Hoje, o nosso tema é sobre o desdobramento astral. O que é o desdobramento astral? Então, Amanda, dando as boas-vindas, olá a todos que nos acompanham nesse episódio. É curioso porque nós temos uma palavra antes do astral que é esse desdobramento, o que já nos traz uma ideia do que vem a ser essa experiência do desdobramento astral. Mas antes disso, é necessário que a gente entenda uma outra questão, que é o sono. Quando o nosso corpo físico ele precisa de alguma forma restaurar as suas energias, ele vai entrar nesse modo de sono, ou seja, a gente vai dormir. Quando nós dormimos fisicamente, há esse desdobramento. Isso até acontece, se a gente analisar, isso acontece mesmo com nós, digamos assim, acordados aqui no plano físico. Mas para todos os efeitos, por uma questão de didática, por ser um primeiro momento que a gente vem falando a respeito disso, então a gente tem essa compreensão. O corpo físico dorme, desdobra. Não desdobra necessariamente um corpo astral para aqueles que estão se desenvolvendo nessa seara do autoconhecimento. Porque para nós falarmos que temos um corpo astral, tem todo um desenvolvimento que mais à frente a gente vai estudar, vai falar melhor sobre isso. Mas o que acontece? Quando esse corpo físico dorme, o que desdobra são esses pensamentos. Então é como se esses pensamentos, de certa forma, eles ficassem com uma certa liberdade, não mais presos a esse corpo, de certa forma. E isso a gente vê nas mais diversas experiências que a gente tem quando está dormindo, né? Que vem nos sonhos. E que acontecem nos fenômenos dos mais diversos, e só quando nós acordamos fisicamente é que a gente vai se dar conta de que teve essas experiências. Por que a gente fala que é astral? Porque a gente está falando de uma outra dimensão. A gente está falando da quinta dimensão, que esotericamente também é chamada de astral. E até no episódio anterior a gente fez brevemente algumas distinções desse astral superior, astral inferior, assim como mental superior e inferior. Mas para todos os efeitos, por um primeiro momento, o desdobramento é quando o corpo físico ele dorme e vamos dizer assim, essas partículas de corpo astral que a gente tem, que ainda não está formado esse corpo, elas se desdobram desse corpo e começam a atuar de certa forma. E até para dar uma complementada nisso que o Lincoln trouxe, até o Lincoln muito bem colocou desse fenômeno de transição que é o sono. Mas é importante a gente olhar para esse desdobrar realmente de que é uma cópia disso que tem aqui. E claro, como nós estamos tão identificados com esse mundo, quando a gente entra nessa transição, a gente se identifica e continua num sonho. Só que esse sonho que nós temos aqui é o que a gente chama, né, no caso desse princípio de realidade, num estado de vigília, não quer dizer que eu esteja consciente. Então eu estou num pré-consciente, mas mais para um inconsciente. E quando a gente entra nesse estado de transição do sono, a gente dorme. Ou seja, entra nessa quinta dimensão que é o astral, porém de uma forma inconsciente. E aí o que acontece? Então, somente uma reprodução daquilo que a gente vem fazendo durante o dia. E pegando as duas falas aqui, dá pra gente trazer esse desdobramento, como o Lincoln colocou, né? Que é o corpo astral ainda não formado, né? Somente aqueles que já fizeram o trabalho têm a formação desse corpo astral e sai conscientemente a qualquer momento. Pode deitar aqui, acolá, ele sai, ele consegue fazer esse desdobramento à vontade. Aquele estudante que ainda está vindo, né, que vem trazendo toda a questão de dimensões, todo esse trabalho aqui, vai chegar a esse ponto de começar a fazer esse desdobramento. Aonde fica o corpo físico
o vital revitalizando e a persona. E o que sai, esse desdobramento aqui, é esse astral para uma quinta dimensão, que a gente falou das dimensões, aonde as leis são diferentes, mas é um desdobrar das 48 leis para uma 24 leis, aonde você pode flutuar, voar, passar tempo, espaço, futuro e presente, tudo nesse período que você está nesse astral você consegue fazer. São coisas ilimitadas ali que com consciência você consegue extrair. É um conhecimento que você consegue tipo, galgar e conseguir ele captar nesses momentos do sono do corpo físico. Porque muitos vão a esse astral, inconscientemente não faz o desdobramento, mas estão nesse astral. Eles são chamados de sonhos, porque fica aqueles sonhos malucos que não tem pé nem cabeça, porque não tem discernimento. Isso ocorre por falta de autoobservação de si mesmo, principalmente que é essa autoobservação, depois a autoanálise, que já é mais profundo. E aí o que acontece? Se identifica com tudo durante o dia a dia. Quando dorme, os pensamentos não estando mais vinculados à persona, ao físico e a esse vital, ele fica livre. Então ali se encontram todos os egos, todos os agregados de todos os seres nessa dimensão. Então precisamos fazer esse desdobramento consciente para que usufruamos, faça, né, uso e traga um ensinamento dessa dimensão. Aí a gente consegue despertar além do dia a dia, mais nesse período desse desdobramento astral. E para que serve o desdobramento astral? E quem não pratica esse desdobramento não sai em astral? Então, até respondendo essa última questão que você trouxe, quem não pratica esse desdobramento astral, tomando como pressuposto de que eu vou fazer um trabalho consciente, eu até saio em astral, ou melhor dizendo, até esses pensamentos atuam, né, de alguma forma em astral, mas não quer dizer que eu estou consciente nessas, ou melhor dizendo, nessa dimensão. E para que serve, então, o desdobramento astral? Seriam para várias questões, mas principalmente, vamos voltar para a questão do objetivo, autoconhecimento. Esse é o objetivo principal do desdobramento astral. Que ele vai vir e ele vai se desenvolver muito quando eu seguir a questão da meditação. E isso retoma também uma conversa que tivemos no episódio anterior, das pessoas que querem ter grandes experiências místicas, mas eu não vou ter experiências superiores enquanto eu não acordar aqui nesse plano físico. Enquanto eu não parar de atuar, de conflitar, de viver essa dualidade aqui. Porque o que é isso senão o próprio pensamento atuando? Então eu preciso compreender esse mundo externo aqui que eu estou, para que eu vá me internalizando, e o que vai vir como uma consequência? O fenômeno do desdobramento astral, que é o momento em que eu estou com o corpo físico dormindo, e em algum momento eu me deparo nessa outra dimensão. Olha só, eu estou dentro de um sonho. Eu estou tendo uma experiência diferente. E uma vez que eu estou ali, onde que eu estou? Dentro da minha própria mente. E com essa lucidez, com essa clareza, com essa consciência, eu tenho a possibilidade de estudar com mais nitidez ainda esse ginásio que é a minha mente. Por isso e para isso, principalmente, que serve o desdobramento astral. Claro que ele vai... Eu diria até os estudos em si, dentro dessa dimensão, eles vão se desdobrando porque eu posso ter as mais diversas experiências. Mas todas elas precisam confluir nesse autoconhecimento que leva para a autorrealização íntima do ser. E é interessante, né, até trazendo para que serve e tudo mais, porque o primeiro passo que a gente começa a se desdobrar em astral, a ter ciência, que tem as práticas até que a gente vai citar, e até a gente pode citar aqui, que é puxar o dedo, que não tem a densidade, ele alonga, dá o salto, porque não tem a gravidade, você flutua. Nos primeiros passos você quer ficar voando, quer ficar viajando, e tem muitas pessoas que usam o astral para usufruir dessa forma
né? Mas aqui a gente usa para estudo. Para você ir a templos, para você visitar mestres, para você trazer conhecimento dentro desse plano, porque ele é rico em conhecimento. Mas para isso precisa ter essa consciência. Porque se durante o dia a dia eu estou dormindo, o dia todo eu chego na cama, deito. Nem uma prática, nem nada eu faço para esse desdobramento, eu quero despertar lá e sair como um mestre fazendo coisas impossíveis que eu não faço aqui. Mas se eu estou identificado durante o dia todo, não estou nem aqui dentro de mim, que é o estado presente que a gente citou, como que eu vou estar nesse exato momento no astral, que é muito mais sutil, o ego está livre, ainda mais que não temos ainda o corpo astral formado, só o embrião dele. Então, a cada pensamento que vem, você está aqui, acolá, aonde o ego bem entende, ele te leva, porque você não tem domínio sobre ele. E aí vem esses sonhos sem pé nem cabeça que eu havia citado, por não ter essa individualidade no astral. E aí fica toda essa bagunça toda. Sim, e por que que isso acontece? Porque durante o dia eu fico errante, e a palavra é bem interessante, né? Eu fico errante pelo mundo, pensando em um monte de coisas, imaginando, fantasiando situações. O que que vai acontecer mais tarde nos sonhos? Vão vir essas mesmas fantasias. Às vezes uma coisa que foi pensada lá atrás, há anos atrás, e eu não trouxe isso para a consciência, daqui a pouco isso aparece em um sonho, justamente por essas fantasias que se criam. E muitas vezes as pessoas relatam que num sonho, que elas não têm experiências nenhuma de sonho. E ao olhar delas, elas não sonham. Isso, né, significa que aqui, durante o dia, elas ficam totalmente identificadas com esse plano físico. E que lá, nesse sonho, continua uma realidade. Continuam vivendo as mesmas experiências e como se fosse normal. E por que que é colocado dessa forma que continua tão somente um sonho? Porque aqui, enquanto nós estamos aqui, mas pensando em outras coisas, nós estamos nesse sonho. E quando a gente começa a despertar aqui, claro que nesse astral a gente também começa a despertar. Que daí, como até o Sidney falou, será que eu tô nesse momento no plano físico ou tô no astral? Aí que nós praticamos esse exercício de esticar o dedo. Então a gente puxa com assim, ó, o objetivo de que esse dedo ele estique. E lá, como é uma outra dimensão, esse dedo estica. Ou se de repente eu não vou ficar esticando o dedo, eu posso dar um salto, com a intenção também de flutuar. E se flutuo, né, vamos supor que nesse momento aqui, meu dedo estique, eu vou estamos no astral. E as pessoas, às vezes, que se encontram conosco nesse astral, elas dizem, não, a gente tá no físico, mas esticou meu dedo. Então, eu não vou ficar aqui perdendo tempo, eu vou, né, realmente investigar esse astral, né, que traz esse objetivo de aprender realmente. E como? Olhando para esses bastidores, como nós colocamos lá, inclusive, nesse olhar lá das dimensões, de perceber essas dimensões, de apalpar essas dimensões, saber que lá a gente pode cruzar uma parede, que a gente pode voar, que a gente começa a imaginar as coisas, elas vão, como o próprio nome diz, se projetando, aparecendo. Enfim, dá para fazer vários experimentos. E até trazendo o que você falou antes, que é um desdobramento desse plano, né? Desdobra esse plano físico nesse astral. Então, muitas vezes aqui, como você colocou, a gente pode estar em astral e é tão igual as formas e tudo que a gente continua como se estivesse aqui. Muitos casos está trabalhando, amanhecer cansado. Muitas coisas que você está fazendo durante o dia você repete sem saber porque está dormindo. E aí não sabe o motivo da canseira, o motivo da exaustão. Isso tudo por estar repetindo. Então trabalha 24 horas sem cessar porque não tem consciência. E aí o desgaste de todo esse sistema. E como a Aracides colocou, devido ao tridimensional ter as 48 leis, esse astral, as leis, a gente falou até das dimensões, né? A cada frequência ela vai diminuindo as leis e as frequências vão ficando mais finas.
Já chegando na quinta dimensão, é 24, metade das leis que existem aqui. Então é muito mais sutil. Aí, claro, subindo as dimensões, a gente vai ficando cada vez mais fino essas frequências e aí tendo mais percepções de várias outras questões que aqui não tem. Mas o astral é uma cópia igual com frequência mais elevada e menos leis. Então isso é importante a gente estar desperto aqui, porque se não, não desperta lá. E desperto aqui e agora, você está desperto em todas as dimensões. Dormindo aqui, está dormindo em todas as dimensões. Então não adianta a gente ficar sonhando também com o astral, né? Sonhando aqui que a gente coloca, porque se você não ficar presente no físico, muito menos em qualquer outra dessas dimensões você vai ficar, né? E um dos objetivos, como a gente coloca, de estudar, mas, claro, é um despertar dessa consciência que a gente começa a adentrar em níveis superiores da natureza, né? Onde a gente começa a ver esse mundo velado, onde poucos adentram. E por que nem todos adentram? Porque estão em conflitos com essas leis, ou seja, estão pensando. E o pensamento ele é um infrator, e os infratores eles não conseguem perceber outras dimensões, eles estão nessas dimensões, no caso do pensamento. E como a pessoa ela vai desenvolvendo essa consciência, ela vai tendo um nível de consciência mais elevado, então mesmo no plano físico ela observa esse astral, que é o que nós, né, aprendemos lá na autoobservação. E, claro, diante desse cenário psicológico, a gente começa a aprender porque os pensamentos vão querer atuar e aí a gente barra, diz, opa, não. Ou seja, nós impedimos uma ação desse infrator. Porque como infrator, o que ele vai reproduzir? O mesmo erro. Sim. E conforme nós vamos impedindo, claro, nós vamos obtendo mais consciência. Até foi comentado aqui em relação a criar esse corpo. Ou seja, a gente fazer um processo aí que nós vamos aprender ainda, né? Esse fabricar desse corpo astral. Para quê? Para que a todo momento eu esteja com esse corpo e eu esteja observando esse mundo psicológico. E, né, com o passar do tempo, a gente vai percebendo que esse astral ele também se reproduz nas nossas projeções, que é onde poucos têm essa noção, né, de que qualquer coisa que eu veja no outro é um pensamento meu se projetando. Então esse astral também está aqui. E veja quão rico que é isso tudo, porque despertando, como você falou, não precisa mais nem o desdobrar, você começa a enxergar o ego, como o Lincoln citou em episódios anteriores que a gente foi conversando, que eles estão nessa quinta dimensão, e eu já enxergo a quinta dimensão da terceira mesmo, e já em terceiro daqui, não precisa mais eu estar lá. Só que isso, claro, são etapas, né? A gente vai falando aqui separado para que experimente tudo isso, mas há um passo lá na frente, mais aprofundado, você vai ver que você daqui consegue enxergar esse todo. Isso é interessante. Por isso que aqui é o ginásio que a gente precisa Sim. trabalhar. Não adianta eu querer trabalhar em questões, em dimensões mais sutis, sendo que é esse o Sim. local. É porque muitos querem ir com os irmãos galácticos, várias outras questões angelicais, esferas superiores, isso, aquilo, mas não estão nem aqui presentes. E como é que querem estar presentes com seres com consciência? Elas vão enxergar um monte de ego, Ilusões egóicas. ilusões, e aí não tem nada. Então, se não trabalhar sobre si mesmo, não tem como, não existe ninguém que vai te salvar, te dar auxílio, porque precisa estar consciência conectada para que isso aconteça. Isso é tão sutil porque se a gente realmente não consegue nem manter um centro permanente de consciência, imagina, a gente não se sustenta, não consegue dar conta. Se você não consegue se conectar com a sua consciência, você quer se conectar com consciências mais elevadas que a sua, como? Primeiramente, você tem que se conectar com a sua consciência, que depois dessa, a partir dessa aqui, você se conecta com o todo. Contrário disso não funciona. E como fazer o desdobramento astral? Então, para prática em si do desdobramento,
como nós não temos ainda esse corpo para sair à vontade, como nós colocamos aqui, então nós precisamos, né, fazer todo um procedimento. E uma das técnicas aqui que é colocado e que realmente dá certo é né, claro, primeiramente se preparar durante o dia, fazer essa autoobservação, e quando chegar à noite, né, quando nós nos deitarmos, de a gente se colocar num relaxamento, de a gente fazer essa concentração e esse deitar, a gente coloca como decúbito dorsal, ou seja, né, naquela posição lá do morto, com os braços pode ser ao lado do corpo, ou até em cima do peito, ou também deitado, né, pode ser o braço debaixo da cabeça aqui, outro braço de uma forma que fique confortável, e trazer um mantra. Então tem, né, alguns mantras que são passados, né? Tem um aqui bem clássico que a gente recomenda, que é o Faraon, né? Então ele se pronuncia de uma forma de sílabas e vai fazendo essa pronúncia, fazendo com que o corpo comece a vibrar. E conforme nós vamos adentrando nesse sono, que é esse fenômeno de transição que nós falamos, a gente começa a sentir essa vibração e essa separação desse corpo astral do físico, aonde dá uma sensação assim de que o corpo tá inflando, que tá diferente. E aí, claro, sai como se estivesse levantando da cama, como a gente levanta normalmente. E de repente a gente vai ver esse corpo físico lá, como a gente deixou ele. E aí, para quem quiser comprovar, será que funciona a questão do dedo? Puxa o dedo, faz o salto. E depois, né, como um objetivo que a gnose realmente coloca, de se obter um aprendizado. Então, a gente pede para o pai interno para que eles, né, nos desloque até um templo gnóstico, né, para se ter instruções. Essa parte tem mais a questão, vou colocar ali junto, que é o norte magnético, que é importante colocar, se possível, a cabeceira para o norte magnético, que flui essas energias desse norte para sul, e também auxilia bastante, né, na questão do desdobramento, aí, que fica mais sutil e pega a linha desse planeta, essa energia também. E como o Horacides colocou, de você fazer essa prática até ir pegando, né, a sequência e conseguindo perceber elas, é importante porque hoje, se você vai dormir conforme muitas pessoas vão, simplesmente deito como um animal e dorme, você não vai ter nada de diferente. Você simplesmente adormece ali e já está no astral, todo perdido, atribulado e não tem noção. Quando você já vai se preparando, vai colocando toda essa função de cabeça ao norte, de cúbico dorsal, relaxando, pedindo ao Pai que leve, fazendo uma oração, fazendo o mantra que o Horacides falou, o Faraon, tem outros, né? Mas o Faraon é um que a gente mais utiliza e que faz, tipo, mais, para mim, pelo menos, fez mais efeito do que os outros. Você consegue já nessa etapa se desdobrar para esse astral e ter ciência, começar a sentir esse corpo inflar, esse aquecimento, o corpo subir e descer. Assusta no começo, mas aí você tem que ir praticando, praticando até perder esse medo, que é o próprio medo da morte, né? Porque é uma pequena morte esse astral, por isso que assusta. É você abandonar o teu corpo físico. Mas, vai morrer? Não vai morrer porque fica conectado com esse cordão de prata, que esse cordão de prata ele é infinito, ele fica circulando nesse espaço e tempo, e a todo momento que você lá no astral finalizar e ter que retornar, ele regressa através desse cordão de prata. Então não tem, né, que ter medo, preocupação, porque acontece com todo mundo isso toda noite, a todo esse tempo. Então, por que não aproveitar esse tempo para estudar? Por que não aproveitar esse tempo para a gente realmente ir lá palpar? E também verificar se tudo isso que o Horacides falou, eu, o Lincoln, a Amanda, não é mentira. A única forma de saber é fazendo. Porque se não fazer, vai acreditar, como a gente falou em outros episódios, que fica tendo crenças novamente, que o astral existe, tá, mas já foi lá? Não. Aí começa a ter experiências próprias. E com as suas experiências aí vai se tornando palpável. E aí sim vai funcionando.
E uma prática que complementa isso, mas não necessariamente na preparação para sair em astral, mas é durante o dia eu me perguntar: será que eu não estou em astral? E até auxilia muito de maneira bem prática. Por exemplo, se eu estou num ambiente como esse, que eu conheço, eu começar a observar, olhar ao meu redor. Esse ambiente é assim mesmo? Porque o que acontece muitas vezes é que em astral existem algumas modificações do ambiente. Ele tem uma imitação, mas ele vai ter alguma diferenciação. E eu começo a perceber, mas aquela flor, essa flor não tem no ambiente da minha casa. Você contou em astral? Aí eu vou fazendo essa verificação. Porque se eu faço isso ao longo do dia, e não de maneira mecânica, mas realmente de me perguntar, será que eu estou em astral? Até, de vez em quando, fazer e ser, puxar o dedo. Vai acontecer que, em algum momento lá em astral, eu vou me recordar de fazer essa pergunta. Será que eu estou em astral? É o que até dentro da gnose a gente chama da chave sol. Sujeito, objeto, lugar. Né? Olhar o sujeito, olhar o objeto e olhar o local. Quanto mais eu conseguir fazer isso de maneira consciente, aqui nesse ginásio, que é a dimensão 3D, mais quando eu estiver em outra dimensão, eu vou também fazer isso despertando na quinta dimensão, que é o astral. Em relação também a esse desdobramento, tem algumas pessoas que relatam uma crença, né, trazida por outras pessoas, por fato de um desconhecimento, de que é perigoso sair em astral. Porque se você sair não volta mais, ou algo nesse sentido. E é claro, a gente, com experiência, a gente explica que isso acontece sempre que a gente vai dormir. Então é natural. E como o Sidney já colocou, né, em relação a esse cordão de prata, é como se fosse um cordão umbilical, que ele vai para todos, né, os lugares e volta para esse corpo. Então não tem perigo nenhum, né, em relação a esse desdobramento. E projeção astral, sonho lúcido e a paralisia do sonho é a mesma coisa que esse desdobramento? Existem similaridades, mas a gente cabe aqui fazer algumas distinções. O que a gente tem como um sonho lúcido? Um sonho lúcido é quando eu tenho esses despertares. É comum quando a gente conversa com as pessoas sobre desdobramento astral, uma das perguntas que a gente faz é: você não teve algum momento que você estava sonhando e você percebeu, nossa, mas isso aqui é um sonho. Isso é um sonho lúcido. A projeção astral e o desdobramento, eu diria que eles têm uma similaridade. A projeção astral, existem algumas linhas espirituais que elas exploram essa questão da projeção astral e não deixa de ser a mesma coisa. Aqui dentro da gnose a gente fala desse desdobramento porque a gente já está falando, já está anelando isso com o desenvolvimento de um corpo astral. E quando nós estamos falando de paralisia do sono, ele é um momento em que eu estou no sono, eu estou tendo uma experiência nesse sonho e alguma coisa lá me petrifica. Seja uma imagem aterrorizante, alguma experiência que eu vivi, até mesmo o sonho lúcido em si, e aquilo me petrifica, me paralisa. E eu fico é como se eu ficasse é uma espécie de um curto circuito em que eu não consigo retornar, digamos assim, para o corpo. E até já que a gente tocou nesse assunto, uma das melhores formas de lidar com a paralisia do sono é buscar o máximo relaxar. Eu sei que é desafiador no momento porque começa a bater esse desespero, mas esse desespero ele vem justamente do medo do que está acontecendo. O medo vem daquilo que a gente não compreende. Quando nós começamos a estudar isso, a gente vai aprendendo a relaxar. E esse próprio relaxamento vai fazendo com que eu retorne para o físico, ou até mesmo ali saia em desdobramento astral mesmo, vencendo esse momento que está dando esse curto, digamos assim. Inclusive, como o Lincoln trouxe esse olhar do medo, porque o medo, de uma forma bem instintiva, ele atua bem dessa forma, ou seja, ele paralisa. Uma espécie de uma
catalepsia, né? Ou seja, eu travo. É como se eu não tivesse um corpo, aí eu não consigo encaixar essa parte anímica da coisa que faz esse movimento com o corpo, porque parece que não tem. Aí precisa de realmente de um relaxamento, senão não encaixa. Então, eu agradeço mais uma vez a nossa conversa. E por aqui a gente finaliza mais um episódio. Paz inverencial e até breve. Paz inverencial e até breve. Paz inverencial e até breve. Paz inverencial e até breve.